Tudo acontece num instante, rápido demais para ser evitado. Sandra se joga à frente de Celso. E é ela quem é atingida. O corpo cai. O som ecoa. E o tempo parece parar. Celso fica completamente paralisado. Os olhos arregalados. O coração fora do compasso. Ele não consegue entender como a irmã teve coragem de fazer aquilo. Como em câmera lenta, ele vê os capangas fugindo. E logo depois, Ernesto correndo em direção a eles. Em choque, Celso explode. Foi você que fez isso. Olha o que você fez com a minha irmã. Ernesto finge indignação. Cínico, calculado, mas com medo escapando pelos olhos. Claro que não fui eu. Vi minha esposa correndo desesperada. E vim atrás dela. Celso não engole. A raiva cresce. Então como ela sabia? Como eles chegaram tão rápido? Antes que a discussão continue, Sandra murmura, quase sem forças. Ernesto se desespera de verdade. O erro finalmente pesa. Agora não. Não é hora de discutir. Temos que salvar a minha esposa. Pela primeira vez, os dois rivais se olham. O ódio fica de lado. A urgência fala mais alto. Eles correm para o hospital. Lá, encontram Túlio e Estela. Imediatamente, os dois se aproximam, preocupados apenas com a baronesa. Não importa quem está ao lado dela. O foco é salvar uma vida. Ernesto se coloca na frente. Explode. Não se aproximem. Esse Túlio não encosta na minha esposa. Túlio mantém a calma, mas fala firme. Preste atenção. Não sabemos como ela está. O tempo pode ser o nosso maior aliado. Quanto antes ela for atendida, maiores são as chances. Ernesto rebate, tomado pelo ciúme e pelo medo. Não me importa. Você beijou a minha esposa. Acha mesmo que eu vou confiar em você? Estela perde a paciência. Chega! Não ofenda o Dr. Túlio. Ele é um profissional. Está pensando no bem-estar da baronesa. Escute o que ele está dizendo. Ernesto olha para Celso. Busca apoio, orientação, qualquer coisa. Tenta conter o desespero, com medo de que Túlio e Estela percebam demais. Celso não diz nada. Apenas faz um sinal discreto, indicando o rosto de Sandra. Ernesto baixa o olhar. E, naquele segundo, se lembra. Ela está disfarçada. O pânico aumenta. A culpa aperta. E ele percebe que perdeu o controle da situação. Enquanto isso, Celso observa Túlio. Vê a postura, a ética, a coragem. E toma uma decisão. Ele não vai mais se calar. Celso decide confessar a verdade. Mostrar para toda a cidade que Túlio é inocente. Que ele nunca beijou a baronesa. Porque, diante da morte, a mentira já não se sustenta. Para não piorar ainda mais a situação, Ernesto respira fundo, força calma, e cede. Eu vou permitir. Mas vocês não podem tocar no tapa-olho. Nem no cabelo dela. Túlio franze a testa, desconfiado. Mas por quê? Ernesto gagueja. A resposta não vem. Antes que o silêncio denuncie, Celso interfere, direto, cortante. O tapa-olho é vergonha pelo que está embaixo. E o cabelo? É uma promessa que ela fez quando criança. Só ela e o marido podem tocar. Ernesto ergue o queixo, aliviado por ter sido salvo. É isso mesmo. Estela não esconde a inquietação. Então estamos esperando o quê? Vamos. Rápido. Todos se movimentam. Ninguém imagina que uma grande reviravolta já começou a se desenhar ali. Momentos depois, do lado de fora, Celso e Ernesto andam de um lado para o outro. O silêncio do hospital pesa. A falta de notícia sufoca. Celso para. Encarando Ernesto, a voz sai baixa, ameaçadora. Se acontecer alguma coisa com a minha irmã, eu juro que nada vai me impedir de acabar com tudo que é seu. Ernesto se faz de vítima. Você ainda insiste nisso? Eu já disse que não tive nada a ver com isso. Celso se aproxima. Sem gritar. Sem hesitar. O problema é que eu não acredito em você. Eu te conheço, Ernesto. Você se sentiu pressionado com a minha ameaça. E resolveu se livrar de mim. Ernesto dá de ombros, fingindo indiferença. Pense o que quiser. Minha consciência está limpa.
Minha esposa pode estar morrendo. E você só sabe me culpar. As palavras atravessam Celso como uma lâmina. Ele perde as forças. Senta numa cadeira. E chora. O medo de perder a irmã é maior do que qualquer ódio. Enquanto isso, dentro da sala, Túlio e Estela avaliam a baronesa com atenção absoluta. Cada gesto é preciso. Cada segundo conta. Túlio trabalha concentrado. Estela, porém, não tira os olhos do rosto daquela mulher. Algo não fecha. Ela se lembra dos olhares de Celso, do pedido estranho de Ernesto, da tensão exagerada. Instintivamente, Estela aproxima a mão do tapa-olho da baronesa. Quase toca. Túlio se assusta. O que você está fazendo? O marido pediu para não tirar. Estela responde, nervosa, decidida. Mas não é qualquer marido. É o Ernesto. Nada do que ele faz é por acaso. Túlio tenta conter a situação. Não dê motivos para ele falar da gente. Já estou mal visto nesse hospital, por causa do escândalo que a própria baronesa provocou. Estela recua. Mas a desconfiança permanece. Algo está errado. E ela sente que a verdade está ali, bem diante dos olhos deles. Respirando fundo, Estela concorda, tentando conter a inquietação. Tem razão. De repente, Túlio arregala os olhos. O rosto perde a cor. Meu Deus! Eu não consigo acreditar nisso. Assustada, Estela se aproxima. O que foi? O que aconteceu? Túlio aponta, com a voz baixa e tensa. Veja isso. Ao olhar para baixo, Estela congela. O choque é imediato. Os dois se encaram, sem saber o que dizer. Um pouco mais tarde, Túlio e Estela surgem na sala de espera. Ernesto e Celso se levantam no mesmo instante. A ansiedade é quase insuportável. O vilão se aproxima, impaciente. E então, doutorzinho, como está minha esposa? O silêncio se prolonga. Ernesto perde o controle. Anda, fala. Senão você vai ser o novo paciente desse hospital. Chinfrim. Estela se coloca na frente de Túlio, firme. Mais respeito. O doutor Túlio salvou a sua esposa. O semblante de Ernesto muda na hora. Os olhos se enchem. E ele força um sorriso. O quê? Você está falando a verdade? Minha esposa está salva? Ele junta as mãos. Obrigado, meu Deus. Celso respira aliviado, mas tenta disfarçar. Não quer demonstrar fraqueza. Nesse instante, Túlio estende a mão e mostra uma joia. Celso leva um susto. Reconhece imediatamente. Estela percebe. Pelo visto. Você sabe o que é isso, não sabe? Engolindo em seco, Celso responde. É da baronesa. Ernesto franze a testa, nervoso. Mas o que é isso? Por que está destruído desse jeito? Túlio explica. Sério. Foi por causa desse camafeu que o pior não aconteceu. O que era para atingir sua esposa. Acertou essa joia antes. Celso fica boquiaberto. Meu Deus! Isso é um milagre. Ernesto agradece aos céus, emocionado. Depois, ansioso, pergunta: posso visitar minha esposa? Estela assente. Claro, ela já está acordada. Mas, por favor, ela ainda está se recuperando. Não a deixem nervosa. Logo em seguida, Ernesto e Celso entram no quarto de Sandra. Ao vê-los, ela sorri, fraca. Que bom ver os dois homens da minha vida juntos. Celso engole em seco. Não vamos falar sobre isso agora. Quero saber como você está. Sandra olha para a porta. Pensativa. Acredita que a joia da titia me salvou? Será que isso é um sinal de que ela está do nosso lado? Celso revira os olhos, contido. Claro que não. Se você não tivesse pegado essa joia na casa do Candinho. E se o Ernesto não tivesse armado aquela emboscada? O clima pesa no quarto. O silêncio volta a dominar o ambiente. Perdendo completamente o controle, Ernesto explode. Chega! Eu não vou aturar acusações suas. Os dois voltam a discutir, ali mesmo, na frente de Sandra. As vozes sobem. A raiva transborda. A discussão se intensifica a ponto de eles começarem a pegar objetos do quarto. Como se precisassem se proteger um do outro. Sandra entra em total desespero. O coração acelera.
A respiração falha. Em segundos, a situação dela piora drasticamente. Ao perceber, Celso entra em pânico. Médico! Chamem um médico, agora! Túlio aparece às pressas. Avalia a cena, e não hesita. Fora! Os dois! Agora! Ele expulsa Celso e Ernesto do quarto. Fecha a porta. E se tranca com a paciente. O clima de tensão volta a tomar conta do corredor. Mas o que eles ainda não sabem é que tudo pode ficar ainda pior. Pouco depois, Stella percebe o estado de Celso. Ele está visivelmente abalado. Ela se aproxima, tenta consolá-lo. Por alguns segundos, Celso cede. Os olhos se enchem de lágrimas. Ele chora, mas logo se recompõe. Volta a vestir a máscara de homem forte. Stella observa e questiona: o que está acontecendo? Por que você está tão abalado com a situação da baronesa? Não sabia que vocês eram tão próximos. Celso engole em seco. Busca uma desculpa. Ela comprou a minha casa, não foi? Acabei criando uma amizade. Sempre a visito. Stella franze a testa. E por que você estava com ela na hora do... Aliás, o que aconteceu exatamente? Celso interrompe. Rápido demais. Eu estava caminhando, quando ouvi os gritos do Ernesto pedindo socorro. Parece que dois homens tentaram levar a bolsa da baronesa. Ela resistiu. Ele respira fundo. Força, calma. Eu não quero pensar nisso agora, tá bom? Eu prometo que tudo vai se resolver. Stella o encara em silêncio. Reconhece os pequenos tiques. Os mesmos de quando ele mente. Mas não diz nada. O tempo passa. A melhora de Sandra traz um certo alívio. Celso e Ernesto voltam ao quarto. Assim que os vê, Sandra é direta. Se vierem aqui para me fazer passar mal de novo, é melhor irem embora. Celso se aproxima. Cauteloso. Eu não quero discutir com Ernesto. Pelo menos não agora. Ainda temos contas a acertar. Sandra reage na hora. Não. Não há conta nenhuma. Eu exijo que vocês dois se entendam. Ernesto solta uma risada irônica. O quê? Me entender com esse banana? Ele queria me denunciar. O clima volta a ficar pesado. E Sandra observa os dois, sabendo que aquela guerra ainda está longe de acabar. Celso fala, com a voz carregada de rancor. Ele armou tudo para mim. Sandra respira fundo e responde sem rodeios. Sim, foi exatamente isso. Olha para mim. Olha a minha situação. Ela toca o próprio peito, ainda fraca. Se não fosse o camafeu da titia, vocês estariam chorando no meu túmulo agora. Ou, de verdade, o silêncio pesa. E isso foi culpa dos dois. Então, no mínimo, vocês têm que se entender. Celso e Ernesto se encaram. O clima ainda é hostil. Celso toma a iniciativa. Eu consigo fazer isso. Mas quero uma coisa em troca. Retire a queixa contra o Túlio. Aqui no hospital. Por um segundo, Sandra e Ernesto começam a rir. Como se fosse absurdo. Celso insiste. Sério. Estou falando sério. Eu também não gosto desse doutorzinho. Mas ele salvou a sua vida. Mesmo tendo todos os motivos para não fazer isso. Sandra retruca. Ferida. Mas eu só fiz o que fiz por sua causa. Celso respira fundo. Então desfaça. Estou te pedindo isso. Como redenção. Sandra revira os olhos, impaciente. Ai, tanto faz. Mas só faço quando vocês dois se entenderem. Celso e Ernesto trocam um olhar duro. E apertam as mãos. Sandra sorri, satisfeita. Mas, no fundo, um deles já pensa em não cumprir a promessa. Momentos depois, Túlio, Stella e Lauro são chamados ao quarto de Sandra. A baronesa faz questão de começar falando. Antes de tudo, quero agradecer a forma como cuidaram de mim. Túlio sorri, contido. Imagina! Esse é o meu trabalho. Minha paixão. Sandra respira fundo. E vai direto ao ponto. Por isso mesmo. Eu preciso desmentir o que fiz. O doutor Túlio não me beijou. Todos se entreolham. Eu inventei aquilo. Porque não suportava ver meu amigo Celso chorar. Queria que a Stella soubesse o que é. Ver a pessoa que ama beijando outra. Stella cora imediatamente.
O constrangimento é visível. Lauro se aproxima. Sério? Então está me dizendo que o Dr. Túlio é inocente? Sandra assente. Sim. Lauro respira aliviado. Nesse caso, nada mais justo do que devolver o emprego dele, de forma interina. Túlio vibra. O sorriso não cabe no rosto. Celso, porém, sente um frio no estômago. O alívio vem misturado com culpa e sentimentos que ele tenta esconder. Estela, então, se manifesta. Ainda precisamos fazer uma coisa, baronesa. É protocolo do hospital. Quando um paciente chega nas condições em que a senhora chegou, precisamos chamar o delegado. Sandra empalidece. Não, não é necessário. Mas já é tarde. O delegado entra no quarto. Eu já estou aqui, senhora. Agora. Preciso saber o que realmente aconteceu. O clima muda por completo. E todos entendem que a verdade não pode mais ser evitada. Quem eram os homens que fizeram isso com a senhora? A pergunta ecoa no quarto. Ernesto paralisa. O medo atravessa o rosto. Ele mal consegue respirar. Celso fixa os olhos na irmã. Ansioso. Tenso. Esperando a resposta que pode mudar tudo. Com um semblante sereno, quase calculado, Sandra responde. Eu não vi o rosto de nenhum deles. Mas pareciam bem experientes. Eu juro pelo Senhor. Quando eu descobrir quem são, o Senhor será o primeiro a saber. O delegado assente. Tudo bem. Agora preciso falar com vocês dois, que trouxeram a baronesa até aqui. Separadamente. Celso engole em seco. Eu posso ser o primeiro. O delegado olha para Lauro. Podemos usar a sua sala? Minutos depois, a porta se fecha. O delegado começa o interrogatório. Perguntas diretas. Respostas curtas. Até que Celso não aguenta mais. A voz falha, mas sai. Eu não consigo mentir. Foi o Ernesto, o esposo da baronesa. O delegado fica em choque. O quê? Você tem certeza? Celso respira fundo. O alvo era eu. Somos inimigos antigos. A baronesa se colocou na minha frente e acabou virando a vítima. O delegado franze a testa. Então por que ela disse que foram dois homens? Celso responde, firme. Ela não mentiu. Ernesto contratou dois capangas. E eu acho que sei exatamente quem são. Enquanto isso, dois policiais chegam a um bar afastado. Lá estão Cara de Gato e Pé de Cabra. Quando veem a polícia, os dois disparam em fuga. É o erro fatal. A tentativa de escapar os denuncia. Pouco tempo depois, o delegado volta ao quarto de Sandra. Ela pergunta, aparentemente tranquila. Está tudo bem? Posso ajudar em mais alguma coisa? O delegado responde, sério. Na verdade, minha conversa agora é com Ernesto. O vilão arregala os olhos. Comigo. O delegado ergue o queixo. Seus capangas confirmaram tudo. Eu sei que foi você quem mandou. Ernesto. O senhor está preso. O chão parece desaparecer sob os pés dele. Ernesto entra em total desespero. Grita. Se debate. É algemado. Enquanto é levado, Sandra olha para Celso. O marido está sendo preso. Mas, dentro dela, há uma estranha sensação de justiça. Ela arriscou a própria vida. Pagou um preço alto. Mas salvou quem amava. E, no fim, sentiu-se vingada. Agora eu te pergunto. De 0 a 10. Que nota Sandra merece por ter colocado a própria vida em risco para salvar o Celso? Deixe a sua resposta nos comentários. E clique no gostei para continuar acompanhando mais capítulos dessa novela.